Muito bem. Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Alguém aí lembra de uma pessoa chamada Ellen de Abreu Batista Silva, de 43 anos? Bom, caso não lembre, trata-se daquela professora de primário que em Minas Gerais, no ano passado, acho que no mês de outubro, né, morreu carbonizada viva, né, tentando salvar crianças de 6 a 4 anos numa escolinha de um suicida, né, incendiário. Ou seja, esta realmente pode se considerar uma heroína. A gente pensa assim, vamos dizer assim, qual que era a intenção dessa mulher naquele dia, quando ela foi trabalhar? Ela era professorinha e ela estava lá cuidando de crianças. Então daí você surge lá um vilão que ateia fogo ao seu próprio corpo e ainda quer levar consigo mais pessoas inocentes. Em geral, o sádico, psicopata, ele faz isso, ele quer isso, né? E o que ela fez? Ela enfrentou essa pessoa, né? Enfrentou corpo a corpo e terminou carbonizada viva, mas ainda assim venceu no corpo a corpo e conseguiu salvar algumas crianças. Qual que era a intenção dessa professora? A intenção dela era simplesmente fazer o quê? Cumprir o seu dever. E ela o cumpriu de maneira magistral. Ela sacrificou a própria vida em bem do próximo. Esta é uma cristã, né? Uma cristã, assim, em sentido amplo da palavra. Eu digo, eu não sei se eu teria condições de enfrentar essa situação. Eu como homem aqui, não sei o que eu faria nessa situação. Eu não sei se eu teria a coragem que ela teve. Admito aqui. Mais uma coisa, então a gente sabe assim que, dado assim, toda aquela situação, a clareza da situação, o que se pode intuir? Que essa pessoa não só estava apenas cumprindo o seu dever, né? E ela o cumpriu, mesmo nas piores condições possíveis, nas condições mais horríveis e sombrias, né? Ela não se acovardou, né? Ela fez o que deveria fazer. Então, a intenção dela naquele dia não era se tornar uma heroína, se tornar um mito, né? Se tornar uma lenda, né? Ela simplesmente fez o seu trabalho com honestidade, com coragem e, né, talvez até aquele momento ninguém acreditasse. Ela estava preparada para uma situação, vamos dizer, para a pior situação possível, né? Ela provou que ela tinha um preparo espiritual para lidar com as piores situações adversas. Tá. Agora, com relação à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que recentemente foi executada sob circunstâncias misteriosas, né? Eu acredito que esta mulher deve estar dando voltas, deve estar assim se revirando no túmulo, porque a capacidade dos companheiros delas, que são todos de esquerda, né? O pessoal comunista aqui no Brasil, seja de que organização for, né? Que estão em massa, né, ali indignados e pedindo por justiça, estão em realidade agindo da maneira mais desumana possível. O que eles estão fazendo? Estão capitalizando em cima de uma pessoa morta. Estão capitalizando em cima do corpinho de Marielle Franco, né? São blusas estampadas, são adesivos, são banners, são protestos, né? Eu mesmo aqui, trabalho com edição de textos e deixo aqui ligado na Band News, canal 79 na net. Eu digo para vocês, estou prestando atenção, a cada meia hora aparecem protestos, aparecem imagens de protestos e organizações de militância de esquerda que estão fazendo de tudo possível para exigir justiça, para que a justiça seja cumprida com relação a Marielle Franco. A cada meia hora você tem a Band, né, a Band News, não só a Band, você tem no SBT, você tem na Globo, todas as mídias de TV, da TV aberta estão se aproveitando desta situação. Claro, essa é a coisa mais óbvia. Para o quê? Para ganhar ibope, para ganhar mais dinheiro, mais fama, né, para inclusive fazer uma imagem de pessoas que estão em consonância com as esquerdas, né, sobretudo com as esquerdas, para fazer justiça, ou seja, eles estão pagando de bons mocinhos, como sempre a mídia brasileira faz, né? Eles estão, são pessoas de um sentimento humanitário muito enraizado em seus corações, né?
os jornalistas, com algumas exceções, claro, o Paulo Eduardo Martins estava lá no SBT, ele é uma exceção, um primor de pessoa e de profissional competente e bem intencionado. Não estou falando dele, nem de Felipe Moura Brasil, nem de muitos outros. Estou falando da massa bruta ali do jornalismo brasileiro, da TV aberta. Né? Você vê que são pessoas que realmente elas são movidas por um espírito humanitário. Né? Elas não são movidas pelos seus salários, né? e nem são pagas para falar coisas. Né? Elas realmente estão falando por si e elas são capazes, né, até de arriscar os seus empregos, mas para falar a verdade. Né? É óbvio que eles estão falando isso. Né? É óbvio que eu estou sendo cínico. Essa gente toda são o quê? Todos, né, aos que eu estou me referindo, são todos consciências vendidas. Estão todos entrando em consonância com a militância esquerda, aqui no Brasil, que não é exemplo de coisa nenhuma, para, né, também dar o seu apoio a esse movimento indignado que pede por justiça, né, em relação à execução da vereadora do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, né, não estava envolvida com nada que preste. Eu assisti a vários discursos da Marielle Franco no YouTube, eu não vi uma palavra a favor da polícia, eu não vi uma palavra contra o narcotráfico, eu não vi uma palavra contra o aborto. Eu vi uma pessoa defendendo exatamente o aborto, defendendo os direitos dos gays, das feministas, né? Eu vi uma pessoa tratando os bandidos como coitadinhos, uma pessoa se opondo assim intensamente à intervenção militar no Rio, né? E todo o conluio entre mídia e esquerda está assim de forma intensa e descarada, tentando insinuar que a culpa, né, pela execução da vereadora vem da polícia, vem da intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, ou vem da Polícia Militar, ou vem da Polícia Civil. Né? Que isso não tem nada a ver com os guetos, nem com os criminosos, nem com os traficantes. Aí você tem hordas de jovens militantes de esquerda, né, aquele bando de miquinhos amestrados, né, aquele bando de robozinhos, com aqueles jargões do tipo, não acabou, tem que acabar, eu quero fim da polícia militar, né? Aquele bando, um bando de robô, programado. Aquilo lá é gente que não pensa, né? É gente programada para, vamos dizer assim, opinar automaticamente sobre as situações, mais ou menos assim. Ah, você é de direita, a favor de Bolsonaro, é católico, você é um fascista, um branco fascista. Ah, você admira Fidel Castro, Che Guevara e realmente está muito indignado com a morte da vereadora, então você é dos nossos, você é uma pessoa que está ao lado da verdade, do bem e da justiça. Eles são programados para pensar assim, eles não são programados para o diálogo, né? Claro, não vou falar aqui de dialética marxista, nem do duplo pensar no 1984 de George Orwell. Porque eu acho que esses jovens militantes de esquerda não são capazes nem disso. Eles não são capazes de entender nem a dialética marxista, nem o duplo pensar do George Orwell. Eles estão abaixo, eles são só miquinhos amestrados. Né? Baixou até o nível que antes, pelo menos nos anos 60, por pior que fosse a militância de esquerda, eles ainda tinham uma intelectualidade. Hoje baixou até isso. Lá para trás, no passado, estavam militando a favor de coisas erradas, a favor do crime, a favor do comunismo, mas eram pessoas intelectualmente preparadas, mas estavam ao lado do mal. Hoje, a geração não só está ao lado do mal, essa geração de militantes de esquerda não só está ao lado do mal, como ainda não sabem porra nenhuma. São analfabetos funcionais, né? E você tem a mídia dando holofote para essa gente. E aquela heroína que carbonizou viva em prol do bem do próximo já está esquecida pela mídia, né? Ela não virou, nem tem que virar mito mesmo. Mas agora essa Marielle Franco, que eu não sei se tem algum mérito ou não, já está virando mito, né? E isso vai ser explorado daqui para frente ao longo do tempo. É claro, como sempre, eu sempre gosto de, assim como muitos estudiosos, muita gente aí importante e competente está aconselhando, eu também vou aconselhar que estudem,
Porque qualquer pessoa que entenda um pouquinho da história do comunismo internacional e entenda um pouquinho da história do comunismo aqui no Brasil, sabe que em todos os partidos, em toda a cultura comunista, em todas as organizações comunistas, sempre há uma abertura para o quê? Não só para a execução de algum suposto delator, de um suposto traidor, mas sempre há a possibilidade de você sacrificar alguém em prol do bem do partido, em prol da promoção do partido, né? Se é para levantar suspeitas contra a polícia, a intervenção das Forças Armadas do Rio de Janeiro, por que não levantar uma suspeita com relação ao ex-presidente Luiz Inácio, que provavelmente deve ter apoiado a morte de sua própria esposa para que ela levasse com ela as culpas que ele tem nas costas dele. Todo mundo sabe que o Luiz Inácio é um covarde, né? Um comunista e, por conseguinte, covarde. Por que não se pode levantar também uma suspeita com relação ao PSOL, né? Do tipo, olha, mais ou menos assim, o que seria um possível diálogo entre a cúpula do PSOL, do PCB e do PCdoB, mais ou menos assim. Puta, pessoal, o conservadorismo está ganhando terreno, Bolsonaro está ganhando terreno, o povo brasileiro está acordando, o pessoal está conseguindo voltar às raízes, está conseguindo resgatar aqueles valores morais que nós tentamos destruir. Nós precisamos ganhar essa guerra. Então o que nós vamos fazer? Mata aquela negrinha ali, que ela não tem muita importância. Assim nós vamos poder chamar atenção para nós, vamos poder reivindicar a justiça e acusá-los daquilo que nós mesmos estamos fazendo. É possível isso, tudo é possível. E é possível isso. Os comunistas não vivem acusando a igreja, não está lá aquele serzinho indecente e estúpido do Jean Willis fazendo acusações contra a igreja católica? Basicamente querendo colocar a igreja católica como sinônimo de pedofilia. Por que não se pode levantar suspeitas sobre o pessoal a respeito disso? De um próprio conluio das esquerdas ter, vamos dizer assim, arquitetado essa morte no sentido de se autopromover. Porque é o que estão fazendo, já estão se autopromovendo mesmo. O que é a história do caso da Elza Fernandes no tempo da coluna Prestes? Eu já citei isso aí, outras pessoas citaram. Por causa de uma suspeita de que ela seria uma agente infiltrada, decidiram matar uma moça de 17 anos. Um bando de homens se reuniram para matar uma moça de 17 anos, para salvar o rabo deles. E aquele covarde do Luiz Carlos Prestes, que não representa ninguém, né, só representa os interesses do comunismo, mas não representa o Brasil. Foi ele quem decidiu, foi ele quem arquitetou, foi ele quem disse que ela teria que ser executada, pouco importa se as suspeitas são verdadeiras ou não, com o consentimento de Olga Benária. Trotsky também foi a mesma coisa, né? A mando de Stalin. Então tudo é dentro da esquerda, do Partido Comunista, das internacionais comunistas, as articulações são todas essas. Tudo é possível ali. Eles vão ter as últimas consequências. O professor Olavo já disse, esse pessoal não dá ponto sem nó. Por que justamente nesse ano eleitoral você tem uma militante e vereadora esquerdista assassinada? Né? E agora, depois desse fato, você tem uma chuva de acusações contra a polícia, contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, e você tem toda a militância esquerdista em massa, né, transformando o cadáver da moça em palanque político para autopromoção, com o consentimento da mídia. Então é óbvio que isso aí é tudo podre, né? Mas ninguém pode levantar suspeitas, ninguém pode falar mal do PT, ninguém pode falar mal dos partidos comunistas aqui no Brasil, ninguém pode falar mal da Marielle Franco, ninguém pode falar mal dos homossexuais, ninguém pode falar mal de traficante. Né? O que é isso, meu? Né? Esta vereadora estava envolvida com coisas erradas e certamente foi vítima do seu próprio veneno. Né? E as pessoas que realmente estão fazendo uma diferença para o bem aqui no Brasil estão sendo esquecidas, né? Com a cumplicidade da mídia. Era mais ou menos isso.